Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo Almeida, vou apresentar a vocês o trabalho intitulado como Ensaio Teórico sobre a Importância das Aulas de Campo no Ensino de Geografia e a relação com a educação ambiental, certo? O trabalho é composto pelos componentes Marisa Rocha Bezerra, Rodrigo Manuel de Souza Almeida, Ícaro Fernando Pereira de Menezes e Vinícius Domingo Aires de Almeida, certo? O trabalho ele deu-se através de discussões dos próprios integrantes do grupo, onde acreditamos que que essa educação ambiental e também ao ensino de geografia pode contribuir muito, né, para a compreensão da sociedade, e as aulas de campo seriam um fator primordial para que pudéssemos ampliar o conhecimento do aluno e a percepção desse aluno com o seu meio, ok? Entre as temáticas e os conceitos que envolvem educação ambiental, a gente separou a poluição, certo? O meio ambiente em si, os impactos a esse meio ambiente, é, a poluição e também os recursos sólidos. Acreditamos que a cidade em si ela pode ser analisada primordialmente por esses fatores, né? Principalmente a sociedade atual, onde vemos que a ausência do poder público ele afeta bastante a vida das pessoas que moram, dos habitantes que moram nessas cidades, certo? E essas aulas de campo, pessoal, serviriam e dariam base para a gente traçar discussões, até mesmo, né, da sala de aula para o campo, do campo à sala de aula. Então, isso nos faz pensar cada vez mais da importância dessas aulas de campo, né, através da percepção da paisagem. Então, como essa paisagem é construída, né, a mercê de quais interesses essas paisagens, elas ganham funções e formas, certo? Então, com isso, um dos exemplos que trazemos aqui é o exemplo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né, onde o rio que passa entre a cidade, ele, ele tem nas proximidades, tem casas, tem indústrias também, né, empresas, aliás, que despejam, né, dejetos, resíduos nesse rio, e em determinadas partes desse rio, ele é contaminado ou ele é poluído. Então, é uma análise instigante, né, para os alunos, para eles compreenderem como a ausência do poder público afeta, sim, os recursos naturais, né, que os impactos desses habitantes causam nesse rio, e não só dos impactos que os habitantes causam nesse rio, mas a falta, a ausência de saneamento básico. Ele também afeta a vivência dessas pessoas, certo? Porque mesmo que sejam áreas que não estão tão distantes do centro, ainda há falta desse saneamento básico, há falta de condições primordiais para a vivência dessas pessoas, certo? Outras problemáticas que a gente pode ver e verificar, né, nessa discussão de um desenvolvimento mais sustentável, né, para cidades mais sustentáveis, e não só sustentáveis em si nos aspectos naturais, né, da natureza primeira, mas também nos aspectos de vida, né, das pessoas que vivenciam. Então, são sustentáveis por quê? Porque elas nos dão uma possibilidade de compreender e viver os espaços, né? Sejam eles públicos, principalmente, né, primordialmente, ou privado. Será que uma pessoa que mora num bairro mais afastado, segregado, né, ele tem acesso a todos os espaços públicos? Ou até, aliás, ele tem algum instrumento público no bairro onde ele mora? Então, começa aí uma discussão bem mais ampla, né, sobre ser sustentável até mesmo para o cidadão, certo? Outra discussão que lançamos mão, né, para a percepção dos alunos, o que falamos na geografia, né, do rural e urbano, certo? Onde o urbano, ele acaba também consumindo o rural. Como, Rodrigo? Como o urbano ele consome o rural? O urbano ele acaba consumindo o rural através dos objetos, né, dos instrumentos, os instrumentos privados que se localizam nesse rural. Uma empresa que traz novas técnicas, né, de agricultura, por exemplo, o supermercado que não tinha uma loja de roupas, por exemplo, são instrumentos que comumente encontrados nos centros urbanos e que antes não tinha no rural, e que hoje se tem. Então, o rural acaba se urbanizando,
E de outro lado, a gente tem a discussão que o rural também conserva objetos, né? E conserva esses objetos através de quê? Das culturas. Então, é uma aula de campo enriquecedora, onde o aluno ele pode compreender isso, né? Onde o aluno também pode perceber sobre a sua vivência e ele pode trazer para a sala de aula. Então, a gente também traz outra discussão que o aluno, quando a escola, quando o professor ele não encontra-se, como podemos dizer, fortuito, né, de recursos dentro da escola para fazer uma aula de campo, ou liberação de algum aluno para uma aula de campo, ele pode sim utilizar a vivência desse aluno, certo? Para a sua própria aula. Então, como a gente pode utilizar a vivência desse próprio aluno, né, do campo desse aluno, né, do campo de vivência desse aluno, para a sala de aula, trazendo os principais problemas que esse aluno vivencia no seu dia a dia, na sua moradia. Então, será que determinada praça é utilizada por ele? Será que ele consegue chegar com facilidade no centro, onde ele vai fazer suas compras, ou no supermercado? Ele dispõe de recursos para isso? Será que no seu bairro tem saneamento básico? Falta algum tipo de serviço para ele, né, ser oferecido lá no bairro? Então, são discussões que a gente pode lançar dentro de sala de aula que vão engrandecer cada vez mais a percepção, né, do espaço vivenciado, da paisagem que ele encontra se inserido. Então, é de fundamental importância essa discussão, certo? Outro ponto importante, pessoal, é a união da geografia física e a geografia humana para essa discussão, certo? Pode ser um caminho? Pode sim ser um caminho. Quando a gente aborda sobre isso, a gente pode falar, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né, algumas comunidades que são encontradas em morros, por exemplo, né? A ocupação foi legal, ilegal. E por quê, né? E por que ela foi legal? Porque as pessoas foram ocupar morros, ao invés de ocuparem áreas como podemos dizer, mais possíveis de ser habitadas, né? Então, há uma discussão também, há uma abordagem que a gente pode trazer de um lugar que a gente não pode ir, né? A gente pode ver por imagens, mas alguns a gente pode, até mesmo quem está escutando isso, que esteja no Rio de Janeiro, ele possa sim utilizar esse exemplo, né, para ampliar essa discussão do aluno. Por quê, né? Porque as pessoas acabam, logo após, né, quando se tem chuva, quando tem algum tipo de fenômeno climático, ou esses lugares habitados, que são habitados, eles acabam cedendo pelo número, né, de moradias que se encontram. Então, por que, né, eles ocupam esses lugares? Então, são indagações que são feitas e é uma análise da geografia humana, né, como entendedora da sociedade, e da geografia física, né, porque a geografia física em si, ela vai dar o suporte até mesmo ao poder público de trazer uma análise mais profunda sobre aqueles lugares, certo? Poxa, determinado lugar B, ele não pode ser ocupado devido a essas variantes. Então, a gente vai ter que mudar essas pessoas desse lugar, mas só que essas pessoas já têm uma vida nesses lugares. Então, como a gente vai fazer uma readaptação, a gente vai reorganizar. Então, tem que se pensar de diversas formas, e a geografia física e a geografia humana, elas podem contribuir para isso, sim. E quando a gente não faz o uso disso, a gente vê essas situações, né, onde as pessoas acabam ocupando lugares que não são propícios à sua existência, né. Então, pessoal, é isso, certo? A geografia tem muito a contribuir e a gente tem muito a colaborar com as nossas cidades. E que tenhamos cidades sustentáveis e cidades mais organizadas, como podemos dizer, mais vivenciadas, tá bom? Obrigado.